Gente bonsai, que é isso, pastor? Que é gente bonsai, que é o título da mensagem de hoje. Eu gostaria de ilustrar com uma imagem aqui do que é um bonsai, irmãos. Deixa aí, depois eu vou falar sobre esta pequena árvore. Antes, vamos ler a Bíblia para vermos o que Deus tem para nós mediante esse tema estranho, esquisito, que talvez muitos de vocês nem sabem do que se trata, mas vão saber hoje do que se trata. Eu separei Lucas 2,40 porque tem tudo a ver com o que eu quero compartilhar com os irmãos. A Bíblia diz assim: o menino crescia e se fortalecia. É um versículo sobre Jesus, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40. Mostra a árvorezinha aí de novo, deixa ela aí. Bonsai faz parte de uma cultura japonesa de manter árvores potencialmente grandes no tamanho minúsculo. E eu separei especificamente essa imagem, porque essa imagem é a imagem de uma jabuticabeira, uma árvore brasileira. E ela é então uma árvore pequena. E essa técnica é uma técnica muito sensível, coisa mesmo de precisar estudar e se debruçar em cima disso. Ela tem alguns parâmetros assim principais. Uma deles é a poda de galhos, em tempo e modo certo, para controlar o seu crescimento. Poda de raízes, feita periodicamente durante o replantio, para permitir que a árvore sobreviva, mas as suas raízes são podadas. Amarração, o uso de fios de alumínio ou de cobre enrolado nos galhos para educar a planta a crescer em direção e nas dimensões específicas. E uma última coisa, entre tantas outras, eu só separei as que eu mais preciso, é a restrição de espaço. O vaso pequeno limita o desenvolvimento vigoroso que a planta teria se ela estivesse no solo. Isso aí é uma árvore que seria potencialmente grande, mas na técnica do bonsai faz com que ela seja essa árvore pequenininha. O que isso tem a ver comigo e com você? É que muitos de nós sofremos as consequências de sermos alvo de técnicas da cultura, do inimigo e de nós mesmos, para sermos pequenos e deveríamos ser grandes. E o que eu quero mais destacar aqui, irmãos, está ligado à amarração. Eu estava vendo algumas coisas, como essas árvores sofrem na mão, porque ela quer crescer, mas ela vai sendo amarrada, ela vai sendo puxada, ela vai sendo podada, ela vai sendo colocada em um ambiente em que ela vai ser muito admirada, mas a árvore em si, na minha opinião, ela sofre muito. Eu e você, na Bíblia, somos comparados como árvores plantadas. E eu quero falar sobre essa realidade espiritual que pode ser a realidade de muitos. Uma árvore, primeiro ela precisa nascer. Então nasce uma árvore, nasce uma jabuticabeira, né? Essa árvore é uma jabuticabeira, irmãos, vocês acreditam nisso? E ela está em tamanhos aí na dimensão de uma bonsai, uma pequena árvore. Primeiro, essa é uma realidade de todos aqui. Todos que estão ouvindo essa palavra nasceram em uma situação de uma relação com Deus. Talvez você não saiba, mas de uma relação de Deus ser o seu Senhor. Você sabia que Deus é o Senhor de tudo e de todos? Então, o Senhor
é aquele que nos criou, fez de nós uma semente, e nós nascemos nele. Você acredita? Nós nascemos no Senhor. Há um versículo sobre Jesus que para mim é a grande revelação. A árvore que somos nós, nascemos nessa situação aqui de Colossenses 1,16. A Bíblia diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, saiba disso. Você é resultado de uma plantação de Deus, e Deus usou aí o mecanismo da concepção, de um ventre, tudo para isso. Mas nós, o mundo, a criação, nasceu nele. Porém, quando se trata de Deus, nós precisamos inaugurar um relacionamento espiritual com esse Deus, porque Deus é Senhor de todos, mas nem todos que chamam Senhor, Senhor, é realmente um servo de Deus. Há uma revelação na Bíblia que diz assim, em Mateus 7,21, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É a partir daqui que esta árvore plantada em Deus começa então a viver em um ambiente que vai ser necessário ela se livrar de ser um bonsai espiritual, ter uma relação com o Senhor, mas agora Ele não é só o seu Senhor, Ele é também seu Salvador. Essa relação é preciso ser inaugurada em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Cristo produz uma realidade que é o sobrenatural de um novo nascimento. Foi o que Cristo diz para Nicodemos no capítulo 3 de João: é necessário que você nasça de novo. Esse nascimento se dá em uma parceria da sua fé com a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte em João 5,24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a relação com Deus agora, o Senhor é o Senhor de tudo, mas Ele precisa especificamente ser o seu Salvador. E essa salvação se dá por uma atitude de fé à pessoa de Jesus Cristo, quando o Evangelho é apresentado. Essa relação de Salvador, Cristo ser o Salvador, faz você mudar de uma categoria em que, na minha perspectiva, o mundo está dividido em duas categorias: as criaturas de Deus, os servos de Deus, que para mim são todos, e os filhos de Deus. Os filhos de Deus então se dá pelo resultado de uma decisão da pessoa. A Bíblia diz em João 1, 12 e 13: contudo os que os receberam e creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E quem são esses? Diz o versículo 13 de João 1, o Evangelho de João 1,13: os quais não nasceram da descendência natural, preste atenção, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então o Senhor é o Senhor de tudo. Você precisa se relacionar com esse Deus, tendo Ele como seu Salvador. Ao tê-lo como Salvador, você muda de categoria, muda de criatura para filho de Deus. E a Bíblia traz uma revelação linda sobre essa nova realidade. Sabe por quê, irmãos? Antes de Jesus, a relação que os seres humanos tinham com Deus era só com o Senhor.
servos se relacionando com o seu senhor, escravos, serviçais. Mas quando Cristo vem, inaugura-se um novo tipo de relacionamento, que é a possibilidade de Deus ser não só o seu Senhor, mas ser o seu Pai. A grande revelação do Pai Nosso é tremenda. Foi Cristo que trouxe essa relação. Aí a Bíblia vai dizer para nós assim, olha que texto lindo de Gálatas 4, versículo de 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebesse a adoção de filhos. Olha que lindo. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para os seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Aí vem uma coisa mais maravilhosa ainda. Um pai com quem você pode ter intimidades, inclusive de tratamento. Paizinho, paizão, querido, essas coisas assim. Aí vem Romanos para confirmar isso, irmãos, e vai dizer que mudança foi essa? Que mudança foi essa? Romanos 8, versículo 16 a 17 diz assim, ó: o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então veja só, a árvore nasceu, a árvore começa então tudo isso no Senhor. Aí você dá um passo de crescimento na sua vida, que é a mudança de categoria, de não ser mais criatura, mas ser agora, ter Cristo como Salvador, e isso te faz então filho de Deus. E esse filho faz de você participante de tudo que Deus criou. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo nesse sentido. Mas tem uma coisa importante nessa relação com Cristo, quando nós também, com o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele é aquele que nos ensina, o nosso mestre, aquele que nos ensina. Jesus, uma vez tendo uma visão da situação em que ele vivia, ele viu as pessoas desorientadas, cansadas e oprimidas, e ele fez um convite, que todos nós precisamos ouvir esse convite, porque eu preciso me relacionar com Cristo como Ele sendo aquele que me ensina a viver melhor. E Ele tem o seu grande parceiro, que é Ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo. Mas como Cristo, Ele nos chamou assim em Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, diz a Bíblia, Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Jesus, você precisa ter essa experiência de Jesus ser o seu mestre. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esta é uma coisa que isso faz parte do crescimento. Jesus ser o nosso mestre. E é na maestria, é no ensino de Cristo, que nós vamos aprender uma coisa mais ligada a essa questão de não corrermos o risco de ser um bonsai espiritual e ficar só numa etapa, de nos relacionarmos com Deus apenas como sendo escravo e Ele sendo meu Senhor. Olha o que Cristo diz, Ele nos ensina, e Ele vai dizer para nós lá em João 15, é lindo isso para mim, irmãos: vocês serão meus amigos. Olha que coisa linda, se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, vocês não são mais servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Vamos aplaudir Cristo com isso. Amigos de Cristo. Sabe aquela amizade mesmo, do qual a gente vibra por termos esta amizade? E assim, é nesta maestria que a gente vai evoluindo.
Primeiro, olha aqui para mim, Ele é Senhor de tudo. Mas não adianta Deus ser Senhor de tudo. Você precisa inaugurar a sua relação com Ele através da sua conversão em Cristo Jesus. Ele precisa ser o seu Salvador. Ele precisa ser o seu Salvador. Aí Deus então é o seu Pai. Ele precisa ser o seu mestre. Você precisa aprender com Jesus. E para você encontrar descanso para a sua alma, você precisa praticar isso. Por isso é que eu quero desafiar você a olhar por uma realidade que vai ser muito libertadora para todos nós. Põe a jabuticabeira aí, não tira ela não, eu preciso dela todo o tempo todo. Olha aqui para mim, nasça em Cristo. Se tem alguém aqui ainda que não inaugurou essa etapa com Cristo, sendo Cristo seu Senhor, o seu Salvador, porque Senhor Ele é de tudo, melhor dizendo, o seu Salvador, o seu amigo, o seu mestre, não deixe de fazê-lo, não deixe de começar essa etapa. Para você crescer, tem que começar com isso. É indispensável que Jesus seja o seu Salvador e mestre, seu amigo, aquele com quem você é coerdeiro com Ele e vai herdar tudo, e já é seu tudo que é de Deus. Nasceu, então agora cresça no potencial e na expectativa de Deus. Qual é o risco, irmãos? Olha só, isso aqui me incomoda muito, porque tem uma enfermidade ligada muito a essa questão do bonsai, da árvore pequena, que é uma meninice crônica, não há crescimento, é o mesmo mimimi, é as mesmas reclamações, é a mesma chorama, é as mesmas coisas, não houve crescimento. Sempre quando aparece um teste na sua vida, lá aparece o menininho, a menininha, birrenta, vítima, assim, irado, nervoso. Cadê o crescimento? Cadê o que você aprendeu com Jesus? Aí a Bíblia diz assim, ó, dá um puxão de orelha em Hebreus 5:11, que chega, dói na minha orelha. Quanto a isso, temos muito a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. De fato, eu estou lendo Hebreus 5, versículo de 11 a 14, estou lendo 12 agora. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém ainda que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido, olha aqui, irmãos, é para adultos, os quais pelo exercício constante tornaram aptos para discernir tudo, tanto o bem quanto o mal. Olha só, queridos, a gente precisa de um alimento mais sólido, a gente precisa crescer em Cristo, para chegarmos neste ponto aqui. E o apóstolo Paulo, ele ainda dá uma reforçada no que é dito em Hebreus, quando ele diz assim em Efésios 4,14: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Interessante, né? Para pararmos de sermos meninos. Irmãos, há uma dimensão da palavra de Deus, mas tão desafiadora, que nos faz toda hora pensar, diante de uma palavra dessa, eu vou ser o que aqui agora? Um menininho, uma menininha, ou um adulto em Cristo Jesus? É um desafio. Olha, dizer que a vida do crente é uma morbidez, é para quem não conhece o Evangelho, porque é um desafio todos os dias. E como a maioria das vezes a gente cai nessa meninice, misericórdia. Nós temos nessa realidade de bonsai espirituais, nós temos algumas amarras
que prende as pessoas. Uma delas é o próprio Satanás que produz isso. Paulo alerta Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caiam em descrédito, nem nas amarras ou ciladas do diabo. Gente, olha só, a Bíblia diz que a minha luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Quanto tempo a gente perde lutando entre nós mesmos, com discussões, querendo ter razão, querendo provar, querendo argumentar, e a Bíblia totalmente esquecida. E Satanás bota fogo na fundanga mesmo, porque a luta não é contra nós, não é entre nós, a luta é contra ele, contra as hostes espirituais da maldade. E ele arranja várias ciladas, mas a gente cai nisso todos os dias, né? Todos os dias. Tem outra poda séria, a poda de se relacionar com Deus apenas como Ele sendo nosso Senhor. Isso é um perigo. Se relacionar com Deus como Ele sendo o Senhor e eu sendo um escravo. A gente não tem chance, irmãos, como escravo. Então a gente fica tentando servir esse Deus, fazer as coisas para Deus. Veja se esse texto não faz parte da sua realidade, porque faz parte da minha. Olha o que diz Lucas 17:10. Vê se você já chegou nessa categoria, hein? A Bíblia diz assim em Lucas 17:10: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Gente, quem de nós aqui já cumpriu tudo que nos foi ordenado? Eu já fiz essa pergunta várias vezes na igreja. Nós estamos lascados ou não estamos? Porque a gente não tem cumprido. Então a gente não chegou nem na categoria de inútil. Nem inútil eu sou. Eu não consegui chegar, eu não consegui ser inútil. Vai vendo, olha que doideira. Eu não consegui ser inútil. Sabe por quê? Porque eu nunca vou conseguir servir a Deus, mas fazer tudo o que Ele mandou. E se eu conseguisse, eu era um servo inútil. Por quê? Eu só fiz o que Ele mandou. Agora nós estamos ou não estamos lascados? Não, não estamos. Não estamos. Porque você precisa crescer. Você precisa parar de querer servir a Deus. Pare de querer fazer as coisas com Ele. Pare agora, pare hoje. Ordem do pastor. Pare agora, você está dispensado disso. Comece a partir de hoje a fazer as coisas com Ele. É diferente. É diferente você fazer para o seu Senhor e começar a fazer as coisas com o seu pai, com o seu amigo, com aquele que quer tirar os fardos pesados. Então olha, isso poda muito. Você não é nem inútil, porque você não fez tudo. Então desista disso. Comece a partir dessa palavra a fazer as coisas com Ele e não para Ele. Vocês lembram do filho do que eu preguei domingo passado? O filho perdido dentro de casa. Ele diz assim para o pai em Mateus 15:29. Esse texto eu li domingo passado. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Você precisa sair dessa relação com Deus Todo-Poderoso, senão você fica uma arvorezinha dessa, não cresce, não desenvolve. Você está sempre insatisfeito, você se sente sempre amarrado, sufocado, com culpa, com medo, e você se torna vítima de homens fraudulentos que te pressiona, que você tem que fazer mais, você tem que se esforçar mais. Para de fazer as coisas para Deus e comece a fazer as coisas com o seu pai. Faça com Ele e não para Ele. Irmãos, muda tudo. Muda tudo.
A poda da servidão, ela amarra as pessoas. Você quer ver outra poda? O autocastigo, a autopunição. Olha o caso de Jó. Eu destaquei 2 indivíduos, Jó e o irmão desse carinha aqui, o filho pródigo. Olha Jó. A gente lê Jó, irmãos, a gente fica admirando Jó, mas eu peguei Jó aqui, tá? Jó diz assim, ó, quero ler Jó 30, versículo 31, de 7 a 10. Se os meus passos desviaram do seu caminho, se o meu coração fosse conduzido pelos meus olhos, ou se as minhas mãos foram contaminadas, que outro coma o que semeei, e que as minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se o meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que os outros homens durmam com ela. Sabe o que Jó está fazendo aqui? Ele está buscando o castigo dele. Se por acaso eu fiz isso, que isso aconteça comigo. Olha o filho pródigo, Lucas 15, 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Irmãos, isso aqui é um risco. Tem muita gente que não está vivendo uma vida de crescimento com Deus, porque está se castigando, porque acha que não merece, sabe o que fez, mas não se relaciona com esse pai, que está sempre te dando a oportunidade de você acertar. O seu passado é um fato e não uma prisão. Pare de procurar o seu próprio castigo, deixe isso com Deus. Qual é o risco de procurar o próprio castigo? Ou a gente exagerar e ficar com vitimismo espiritual e não há crescimento, sabe? Não se achar, não, eu não mereço, eu não posso. Você sabe o que você fez. O autocastigo é uma coisa muito grave e que poda as pessoas. Tanto Jó como o pai do filho, o filho pródigo tem essa. Jó falou não, e Jó vai escolhendo os piores, hein, irmãos. Jó é aquele cara que outro, olha, os piores castigos para um ser humano, ele escolhe. Então pare de procurar autocastigo. Filho pródigo então chega lá, pai, me faz, olha, eu não quero ser mais seu filho, eu quero ser um dos seus escravos. Mas eu quero que você arrisque ser constrangido pelo amor de Deus, como Deus nos constrange ao final do livro de Jó, e como o pai do filho pródigo nos constrange com tanto amor assim. O apóstolo Paulo vem nos dizer sobre esse amor constrangedor. Deixa com Deus, deixa que Deus trata dessa situação. Não deixe de confessar para Ele. Não deixe, perdão, irmão. Não deixe de buscar mesmo uma vida em que demonstre que você está se relacionando com um pai que te constrange com o seu amor. Mas deixa com Ele o castigo, deixe com Ele a disciplina, deixe que Ele tenha a medida, o modo e o quanto você aguenta. A Bíblia vai dizer assim sobre esse amor para nós em 2 Coríntios 5, 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Então pare, deixe esse amor constrangedor, porque é muito constrangedor, irmãos. Ver o quanto Deus nos ama, o quanto todos os dias Ele está me dando oportunidade para eu acertar. Eu sofro as consequências dos meus erros, mas dentro de uma medida dEle, dentro de uma medida dEle. Não vai se decepcionar com o amor de Deus. Você conhece algumas pessoas que você está revoltada aí, porque você sabe de tantas coisas que aconteceu e com ela não acontece nada. Deixa isso com Deus. Não seja um Jonas, não seja um irmão do filho pródigo que ficou decepcionado com o amor do pai.
Lembra do tratamento do pai com o filho pródigo? Lembra do tratamento de Deus com Jó? Com o filho pródigo, o pai disse assim, Lucas 15, 22 a 24: mas o pai disse ao seu servo: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele. Olha que amor constrangedor, irmãos. Dê para ele a melhor roupa, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar pois esse filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Irmãos, esse amor é muito constrangedor. Não se ache indigno, não tente criar você o seu castigo. E tome muito cuidado com os castigos aplicados em você, que não é Deus que está fazendo isso. Isso é um cuidado que você tem que tomar muito. Queridos, quer crescer? Saiba que a realidade dos bonsais pode ser a minha, a sua realidade. Amarras, podas. Qual é a expectativa de Deus? Que você não seja um bonsai, que você cresça e que você frutifique, que você não fique como essa arvorezinha mirrada, amarrada, sem oportunidade nenhuma, a não ser sofrer todas as consequências externas. Essa jabuticabeira deveria ser uma jabuticabeira grande, mas ela foi amarrada, ela foi podada, colocou em um espaço pequeno onde ela não tinha condição de crescimento. Sabe quem está fazendo isso com você? Você mesmo, Satanás e esse mundo jaz no maligno. Qual que é a expectativa de Deus? Que você cresça. Existem podas necessárias, irmãos, mas elas são necessárias para o crescimento. Olha o que Jesus disse, João 15, de 1 a 5: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. João 15, versículo 2. Olha que coisa, ele poda, tem as podas. Agora, não caia na besteira de você fazer dessa poda sem os princípios de Deus. Há uma expectativa de Deus. Sim, eu preciso podar algumas coisas em mim? Sim. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 12, 1 a 3: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos enlaça, que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A gente precisa realmente fazer a nossa parte, evitar algumas coisas, nos livrar daquilo que é possível. Mas como que eu vou fazer isso? Olha a proposta de Hebreus, é maravilhosa. Tendo os olhos fitos em Jesus, Hebreus capítulo 12, versículo 2: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, é Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E é aqui que vem a sua necessidade de se posicionar aonde Deus te colocou. Olha a outra loucura do Evangelho, irmãos, loucura, isso aqui é loucura demais. Fique aonde Deus te posicionou, para que aqui você haja crescimento. Olha o que a Bíblia diz, onde Deus nos pôs, irmãos, isso é muita revelação assim, que precisa ser encarada pela fé e se posicionar. Efésios 2, versículos 6 e 7. Tudo no passado, Deus nos ressuscitou com Cristo, com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se posicione aí, como um ressuscitado, como alguém que foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com esse objetivo de Deus. Deus quer te mostrar coisas, Deus quer que você saiba disso, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça.
Irmãos, é incomparável a riqueza da sua graça, para você viver essa realidade de herdeiro e de co-herdeiro aqui. A incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Se posicione, assuma esse seu lugar. Ele vai te capacitar a você se livrar de tudo aquilo que te amarra, conforme diz Hebreus. E qual que é o objetivo de Deus? Por que que nós precisamos crescer? Porque não podemos ficar como um bonsai? Porque tem um alvo de Deus. E eu quero encerrar com esses dois textos, irmãos. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o outro texto, por que que nós precisamos crescer? Para darmos frutos. A Bíblia diz assim, vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem frutos, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que lhe pedirem em meu nome. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, por favor. É demais, é demais. Se posicione. Pare de ficar com essa árvorezinha amarrada, puxada para baixo, com podas para todos os lados. Não seja mais um bonsai espiritual.